Eu saúdo todos os nossos irmãos, também aqueles que estão participando conosco deste culto. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata. É um culto também especial, que é um culto destinado também às senhoras nesse dia. Eu convido nesta hora a todos que fechem seus olhos para nós darmos início a esse culto por meio de uma oração. Clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Opera em favor deste culto, conceda a Tua graça, a Tua bênção, o entendimento do Teu propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos glorificar o Senhor, vamos ouvir e participar também de um louvor de adoração a Deus. Oh, que sangue poderoso! Oh, que sangue cheio de virtude! Sangue que por nós foi derramado, que nos dá pleno perdão, comunhão, total libertação, rompendo as barreiras do pecado. Clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, para pedir o Teu perdão e total libertação. Clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, para pedir o Teu perdão e total libertação. E total libertação. Amém, glória a Jesus. Vamos continuar glorificando ao Senhor agora com louvor das classes, de crianças, intermediários e adolescentes. Ele virá no meio da noite, o noivo vem buscar a noiva amada. Ele vem pra ir a Nova Jerusalém, resgatará o povo que anda na luz. Os dias são de trevas, eu sei, mas para a igreja brilha a glória de Cristo Jesus. Enche tua candeia, deixa brilhar, deixa o Espírito Santo brilhar.
Glória a Jesus. Nós vamos ter uma oração de glorificação por um pastor. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder estarmos participando deste culto. Te adoramos, Senhor, por cada lar que está assistindo, participando, meu Deus, dessa bênção nessa noite. Nós te adoramos, Senhor, porque bem sabemos que o Senhor está visitando cada família, cada lar. Por isso, meu Senhor, nós te glorificamos por tudo quanto o Senhor está fazendo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Vamos continuar glorificando ao Senhor por mais um louvor. Alerta, povo, está chegando a nossa hora da vitória que Jesus tem para nos dar. Ele vem com poder e grande glória, descendo ao mundo para nos arrebatar. E no abrir, fechar de olhos, nós estaremos nas mansões celestiais. E só se ouve glória a Deus e aleluia. Os remidos que no céu tem seu lugar. Ali não há mais pranto nem dores, as nossas lágrimas Jesus vai enxugar. E bem no meio está a árvore da vida, que tem seus frutos para nos alimentar. E no abrir, fechar de olhos, nós estaremos nas mansões celestiais. E só se ouve glória a Deus e aleluia, nos remidos que no céu tem seu lugar. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos nessa hora, aqueles que tiverem a sua Bíblia em mãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 42. O texto vai ser projetado aqui também, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Este texto é muito importante, essas palavras aqui são do próprio Senhor Jesus. E ele, quando diz essas palavras, ele dá um salto de praticamente 2000 anos, para o tempo, para a hora, para o momento que nós estamos vivendo. É uma advertência do Senhor Jesus para esse momento profético que a igreja vive. E nós estamos vendo a situação de tudo que está ao nosso redor. Nós vemos a situação de um mundo em que está verdadeiramente um caos. Não há uma condição, na verdade, de vida para o homem, no sentido da paz, no sentido da alegria, mas apenas aflições. Os profetas menores profetizaram para esse tempo, falando exatamente das crises que o mundo haveria de viver, que eram proféticas, eram para nós, eram para esse tempo. Então, a crise da própria justiça. E o profeta Abacuque, quando fala da justiça, assim, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai. Abacuque viveu quase 700, 800 anos antes do Senhor Jesus, antes do nascimento dele. Abacuque vai falar também acerca da liderança. Nós vimos esses aspectos no Trombetas de Festas. Toda a liderança que o mundo busca, ela não tem sido mais encontrada, não há líderes, não há quem possa conduzir as nações. Abacuque vai dizer isso também, dizer assim: e farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe, está em Abacuque capítulo 1, verso 14. Ou seja, todas as palavras, todas as profecias dos profetas menores e também de outros profetas que vieram, que profetizaram muito antes do nascimento do Senhor Jesus, apontam para o momento desse tempo. O profeta Isaías diz assim: a verdade anda cambaleando. Nós estamos vivendo um momento de uma verdade relativa. Tudo é relativizado. A palavra diz assim ainda sobre os lares em aflição. Ou seja, não há segurança, não há paz, não há uma esperança.
Mas nós podemos dizer que nós temos uma esperança porque nós alcançamos uma experiência não por nós, mas nós fomos alcançados pela ação, pela bênção do Espírito Santo. E essa é a grande bênção que nos dá o alento, que nos dá o fôlego para nós continuarmos caminhando nessa hora. O próprio Senhor Jesus, quando ele fala desse tempo, ele anuncia o momento em que a igreja iria ser arrebatada, que ele chama esse período de dores. Ele vai falar de vários elementos que estão diante dos nossos olhos. E haverá guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos, violência, a iniquidade se multiplicando. E nós podemos perguntar aqui de onde virá o nosso socorro. Como nós podemos ser socorridos nessa hora? Se nós olharmos para a situação do próprio cristianismo, e quando nós falamos aqui de cristianismo, nós estamos falando de uma ideologia. Nós não estamos falando de evangelho. Mas o cristianismo se desviou daquilo que era o propósito de Deus, do evangelho eterno. Por quê? Porque deixou a grande bênção da profecia, deixou para trás o Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo. O mistério que a cada dia estava sendo revelado para a igreja a partir daquele momento foi deixado de lado. E toda a cultura bíblica, toda a cultura filosófica, toda a cultura teológica foi colocada no lugar deste mistério, que é o Senhor Jesus. Então, como nós podemos alcançar paz em meio de tanta aflição que esse momento nos traz? E nós podemos dizer assim que o Senhor Jesus, quando ele fala, deixou essa palavra, essa advertência, ele diz assim, vigiai. É o primeiro ponto que ele manifesta aqui, quando ele trata de todo esse período que nós estamos vivendo, todas as profecias que antecederiam esse grande evento, o arrebatamento da igreja. E ele diz vigiai. Mas a pergunta que nós podemos fazer é, o que é vigiar? Vigiar é guardar a revelação, guardar a palavra. O salmista diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, para não se corromper, para não sair do caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E somente vigiando, guardando a revelação, guardando a palavra no nosso coração, é que nós podemos estar prontos, preparados para um momento especial dentro da economia de Deus, que foi estabelecido desde a eternidade. Então ele diz, vigiai. Mas como vigiar? Se nós olharmos o ministério do Senhor Jesus, Jesus, naquele ministério de 3 anos, operou milagres, maravilhas, deixou a palavra, a sua autoridade, todas as coisas que ele realizou, mas para muitos ele morreu. E ele, na verdade, morreu mesmo. Mas o detalhe é que ele ressuscitou para nos dar vida, para nos dar abundância de dias. E é exatamente pelo milagre, pela operação, pelo poder de Deus da ressurreição, que nós vamos ter acesso a essa condição de nós vigiarmos, de nós guardarmos a revelação. Porque ele haveria de enviar, depois da sua ressurreição, o Espírito Santo de Deus. Ele disse assim, olha, não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o meu Espírito, eu enviarei o Consolador. E ele vos fará lembrar das minhas palavras e vos instruirá acerca de todas as coisas. Então o Espírito Santo é que tem nessa hora nos dado a condição de nós vigiarmos, de nós entendermos o momento profético que a igreja está vivendo. E esse momento profético é um momento especial. É um momento em que ele foi marcado inicialmente, o tempo da igreja foi marcado pelo derramamento do Espírito Santo, lá no Pentecostes, que deu condições à igreja a iniciar uma caminhada. E agora, nesse último momento, é um segundo derramamento do Espírito Santo. Não era mais o teor profético daquele primeiro, mas era o teor profético agora de algo a mais, porque é a preparação da igreja não para ela sair na caminhada, na sua jornada, mas agora para ela subir para a eternidade com Deus. A palavra nos mostra de uma forma maravilhosa isso. Se nós olharmos as bodas de Caná, o primeiro vinho acabou. Durante um determinado tempo, as aflições vieram, a Bíblia foi escondida, tantas coisas aconteceram.
Mas quando Jesus operou aquele milagre, um segundo vinho vem. E o mestre-sala disse assim, esse segundo vinho é melhor do que o primeiro. E ele, na verdade, apesar das bênçãos que o Senhor tem nos dado, dessa operação do Espírito Santo ser a mesma, mas o gosto desse vinho agora é diferente. Porque o gosto desse vinho, quando nós provamos, nós percebemos que o tempo está se acabando. E a igreja vai subir para a eternidade. Nós vamos estar com o Senhor na glória. E é por isso que o Senhor diz aqui, quando ele diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, ele estava mostrando este momento, este evento. Nós não sabemos a hora que o Senhor Jesus virá. Nós não sabemos a hora do arrebatamento. Nós não sabemos porque esse é um segredo que está reservado apenas ao Pai, nem o Filho, nem os anjos, mas está guardado. Mas nós, na vigilância, nós vamos alcançar a posição que nos cabe para nós estarmos preparados para subir para a presença do Senhor. As senhoras têm uma responsabilidade muito grande dentro dos lares de anunciar isso, porque o momento é de vigiar, o momento é de estar preparado para subir com uma igreja fiel, que está determinada profeticamente para estar na eternidade, para cear com o Senhor Jesus. Hoje nós estamos vivendo uma festa, é a festa das bodas, mas em breve nós vamos cear com o Senhor Jesus. Haverá um banquete, é um banquete maravilhoso. As bodas do Cordeiro serão celebradas na eternidade e é exatamente isso que nós esperamos. E é exatamente por isso que é necessário vigiar, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Nós não precisamos saber a hora, mas precisamos estar apenas preparados. Que o Senhor nos abençoe, vamos glorificar o Senhor. Aquele que há de vir virá e não tardará. O justo viverá pela fé e não deve recuar. Em tudo somos atribulados, porém não estamos angustiados. O Deus que ontem de mim cuidou, hoje sempre comigo estará. Viveremos pela fé, sabendo que o nosso Senhor vive está. Em breve, ao céu nos levará. Não temas os temores da noite, o Senhor contigo está. O Deus que ontem de ti cuidou, hoje sempre contigo estará. Viveremos pela fé, sabendo que o nosso Senhor vive está. Em breve, ao céu nos levará. Viveremos pela fé, sabendo que o nosso Senhor vive está. Em breve, muito em breve, ao céu nos levará. Glória a Jesus. Amém. Nós estamos encerrando esse culto de glorificação ao Senhor e vamos orar nessa hora. Coloque seu coração, a sua vida diante da presença do Senhor, que é o Espírito Santo que prepara.
para você estar vigiando, atento às profecias, atento àquilo que tudo que está acontecendo, mas preparado com o coração cheio da bênção do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, te bendizemos já pela toda palavra, pela a operação do Teu Espírito neste período que estivemos aqui na Tua presença. Recebe, assim, a nossa glorificação, o nosso louvor, e em Teu nome dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces, santas e ternas consolações estejam convosco agora e para todo sempre. Amém. Nosso culto está encerrado. Você vai ter a oportunidade de ver o QR Code para você comunicar conosco, transmitir uma experiência ou mesmo fazer um contato também no 0800. Haverá um pastor para poder te atender, para orar por você. A todos a paz do Senhor.